Olá, minha amiga da costura, tudo bem com você? Aqui é a Andréia Cristi. Seja bem-vinda a essa videoaula. Na videoaula de hoje nós vamos aprender a confeccionar uma camiseta básica para que você possa confeccionar muitas e vender aí no seu ateliê. A camiseta é um projeto assim muito legal para você confeccionar aí no seu ateliê, porque você pode fazer para bebê, para criança, para adulto, pode vender ela lisa, pode fazer ela em tecido estampado, pode personalizar, pode fazer temática. Então, a camiseta é um produto muito vendável para você fazer aí no seu ateliê. A gente vai fazer esta branquinha aqui. Vão aprender a confeccionar a camiseta básica e depois você pode criar muitas coisas em cima dela ou só vender ela lisa mesmo. Aqui no caso, eu fiz essas daqui de tal mãe, tal filha, tal pai, tal filho, e eu fiz elas bordadas. Mas você pode fazer bordada à máquina, bordada à mão, pode fazer um pet aplique caseado, pode usar aquele termocolante permanente, pode pintar, pode mandar estampar, pode fazer uma infinidade de coisas aí no seu ateliê. Você pode criar a sua própria marca de camisetas aí para você comercializar. Tenho certeza que vai ser um sucesso, porque todo mundo usa camiseta, todo mundo tem pelo menos uma camisetinha aí. Você pode fazer camisetinha para empresa também e personalizar com o logo da empresa. Gente, é uma infinidade, sim, o mercado para camisetas. Então, é isso que a gente vai confeccionar na videoaula de hoje. E antes da gente dar início ao passo a passo, o link para as modelagens, né? Para modelagem de camiseta, a gente tem a camiseta para bebê, para criança, para adulto. Todos os links eu vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo. Eu tenho modelagem de camiseta em PDF, enviado via e-mail. Tenho ela impressa, né? Enviada via correio. Eu faço a impressão dela aqui no ateliê, monto o molde e posto no correio. E tenho ela também em papel craft, tá? Papel craft tem que consultar o estoque, tá? É só chamar no WhatsApp. Então, o link para as modelagens vão ficar aqui abaixo. O link do WhatsApp do ateliê para ajudar vocês também vai ficar aqui abaixo na descrição do vídeo. E eu peço a ajuda de vocês para que o canal cresça ainda mais e a gente possa chegar aí aos 100 mil inscritos, porque falta tão pouquinho, minha amiga. Então dá uma forcinha, se inscreve aí no canal também, tá? Se inscreve no canal, deixa seu joinha, seu comentário, compartilha o vídeo e muito obrigado por você estar aqui comigo, minha amiga da costura. E agora, bora pro passo a passo da nossa camiseta. Agora nós vamos para a parte da costura da nossa camisetinha. Então, eu tenho aqui cortado a parte das costas, a parte da frente, ó, a parte da frente ela é mais cavada. E tenho aqui também já as duas manguinhas, tudo cortado na dobra, né? Então, quando eu abro aqui, a gente já tem a parte inteirinha aqui da camiseta, que eu tenho a parte das costas, vou colocar aqui, direito tá para cima, o avesso tá para baixo. Vou pegar a parte da frente da minha camiseta, vou colocar aqui também. Vou colocar com o direito para baixo, avesso para cima, então já vai ficar encostado aqui, ó, direito com direito. Vou iniciar fechando a parte dos ombros. As manguinhas, ó, elas estão aqui, elas estão dobradas também. Então, quando a gente abre, a gente tem a manga aqui, ó. Aqui a parte da cabeça da manga, né? A parte de cima que vai ali no ombro. Aqui a parte de baixo, aqui é onde a gente vai fazer a barrinha para fazer o acabamento depois da manga, tá? Quando a manga tá aqui dobrada ainda, a gente vem aqui na parte de cima dela, na cabeça dessa manga e faz um pique bem pequenininho aqui para centralizar com a costura do ombro na hora que a gente vai costurar essa manga na camiseta. Esse processo que a gente está fazendo aqui, ele serve para costurar qualquer camiseta. Pode ser a camiseta adulto, pode ser a camiseta infantil, juvenil, a baby. Todas você pode usar o mesmo processo de costura, bem simples, tá bom? Então, eu vou fazer um pique aqui e um pique aqui também para marcar a ponta dessa cabeça, o meio, para centralizar com a costura do ombro. Faz um pique com a tesoura ou pode também fazer uma marquinha com uma caneta, tá? Faz um pique bem pequenininho, porque a gente tá trabalhando com a malha e a malha ela cede. Então, se você fizer um pique aqui maiorzinho, na hora de costurar ela vai ceder e vai ficar assim bem grande o buraco, né? Então, faz o pique pequenininho ou marca com uma caneta. Vou fazer aqui, ó, vou costurar os ombros, vou fechar aqui os dois ombros.
Fechei os ombros da minha camisetinha. Agora eu vou abrir ela e aqui na cava eu vou costurar a manga. Então, essa manguinha aqui agora ela vem aberta nesta parte aqui, ó. Ela é um pouco maior, tá? Mas não tem problema. Todas as modelagens fornecidas aqui pelo ateliê, elas são testadas e são as modelagens que eu utilizo nas peças que eu vendo aqui. Então, ela encaixa certinho, tá bom? Agora eu vou mudar a câmera, a gente vai vir pro lado de cá para eu mostrar para você como que encaixa perfeitamente, tá? Então, eu vou começar por aquele pique ou aquela marquinha que eu fiz com a caneta, tá? Vou colocar ela alinhado aqui com a costura do ombro, tá? Então, a gente alinha aqui. É a primeira coisa que a gente tem que fazer, é alinhar a ponta aqui da minha manga com a costura do ombro, tá bom? E depois, eu vou fazer uma costura de fora a fora. Quando eu venho aqui, ó, encaixando esta parte curva da minha manga na cava da camiseta, ela vai encaixar certinho, tá? Essa parte aqui da manga, ela fica parecendo que ela é maior e que não vai dar o encaixe, mas você vai ver que na hora de costurar, se você costurar certinho, ela dá o encaixe sim. Por que dá essa impressão? Porque quando você é iniciante na costura e ainda não tem muito conhecimento na costura, você não consegue perceber que essa manga, ela tá cortada na diagonal, tá? Pode ver que ela não é reta, ela é uma curva, então vai dar uma diagonal na malha, o que dá a impressão de que é maior. E você está costurando na curva da cava aqui da blusa, então ela vai adaptar certinho esta curva aqui com esta curva da manga. Deixei aqui alinhado o centro da manga com a costura dos ombros. Vou pegar esta partezinha aqui da ponta, vou levar até a pontinha lá onde vai começar a curva da cava, né? Coloquei alinhado, coloco aqui na máquina, costuro um pouquinho, dou uma paradinha. Aí esta curva aqui, ó, eu deixo ela alinhada com a costura aqui do braço, né? A costura aqui da cava da blusa. A parte da manga, você não pode ficar puxando, porque como ela tá cortada na diagonal da malha, né? Ela tá cortada curva, se você ficar puxando, ela vai ficar cedendo, e a hora que chegar aqui embaixo vai sobrar manga e faltar cava. Então, por isso que é muito importante você alfinetar aqui, segurar aqui, e aí você só coloca no lugar aqui em cima, sem puxar essa manga, sem deixar ela ceder. Você só vai deixar alinhado os dois tecidos e vai passar a costura. Aí aqui também, ó, você tem que ir acertando pra cá, a parte de baixo da sua camiseta também levando pra lá, para que não entre embaixo da faquinha da máquina e não corte o seu tecido onde não é pra cortar, tá? Então é só trazer pra dentro um pouquinho pra deixar alinhado e ó, deu certinho ali. Agora eu tiro a agulha e vamos alinhar o restante. Passou ali pela parte do meio, agora eu vou pegar a ponta aqui e a ponta daqui, seguro as duas alinhadas, tá? Não solto e encaixo aqui o restante da manga, ó. Tá vendo? O encaixe é perfeito. Você só vai encaixar os tecidos, você não vai ficar puxando e esticando nenhum deles, nem o da manga, nem o da camiseta. Ó, e tá costurada com encaixe perfeito. Então, todas as modelagens aqui do ateliê são testadas e são as modelagens que eu utilizo aqui. A linha Baby vai encaixar certinho, a linha infantil, juvenil e adulto também. Eu não coloco nenhuma modelagem à venda se ela não foi testada, tá? Então, é muito importante que você assista às videoaulas, siga todas as dicas de costura, dica de tecido, de máquina, de agulha, para que a sua costura também fique perfeita. Então, aqui eu tô encaixando a parte aqui do ombro e vou fazer o mesmo processo. Começo ali encaixando a pontinha, alinhando o restante e fazendo toda a costura aqui da manga na cava da blusa. Outra coisa também que pode fazer que o seu encaixe não fique certo é você não manter a mesma margem de costura. Quando você tá aí com a sua modelagem, no início da apostila vai estar escrito se a margem de costura é de meio centímetro, se é de 1 centímetro, se não precisa deixar margem de costura, então você vai seguir as orientações que tá no início da apostila.
Por exemplo, tem que deixar a margem de costura de meio centímetro. Em alguns lugares você deixa meio centímetro, em outros você deixa um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Não mede direito essa margem de costura, vai fazer com que o encaixe da peça também não fique adequado, tá? Então, ó, eu costurei aqui a manga na minha peça. Agora, eu vou fechar ela na parte da lateral. Então, eu dobro aqui frente e costas, vou vir aqui, ó, na parte de baixo da manga, na lateral da camiseta e vou fechar ela aqui. Então, eu encaixo bem as pontas aqui, pontinha com pontinha, aqui costura com costura. Esses são os primeiros lugares que a gente faz o encaixe. Você segura esses dois lugares. Ó, aqui ela tem uma pontinha, um biquinho, não pode cortar fora, tá bom? Esse biquinho, esse espacinho, ele é importante porque a gente vai precisar desse tecidinho na hora de fazer a dobra da barra dessa manga. Então, não corta fora, tá bom? Então, você coloca ali, ó, costura reto, aí você faz a curvinha pra cá. Aqui, as costuras na parte de baixo do braço, ali onde fica o sovaquinho, de frente e costas, você tem que deixar alinhado, bem bonitinho, alinha as duas, passou por aquela costura, agora você vem aqui na barra embaixo. Coloca as duas pontas alinhadas, tá? E vem aqui no meio da peça também, segura aqui com a mão. Então, você tem que ter esses 3 pontos de apoio quando você vai fazer a costura, para que na hora que você costura e chegar aqui embaixo, não fique assim, ó. Uma parte maior, outra parte menor, porque o tecido cedeu de um dos lados, tá? Então, você encaixa bem ponta com ponta, segura, ó. Acerta aqui e aqui no meio você também segura. Então, você vai ter este ponto de apoio da ponta, da beiradinha do tecido, o ponto de apoio aqui do meio e o ponto de apoio ali do pezinho da máquina que também tá segurando. Então, você tem esses 3 pontos de apoio na hora da costura, que é bem importante, tá? E não solta. Aqui a gente tá fazendo uma pecinha pequena, eu acho que essa camisetinha é um tamanho 2. Então, esse espaço aqui é bem pequeno, mas pensa você fazendo uma camiseta adulto GG, tá? Então, esse tecido vai ser bem maior, a tendência dele ceder, esticar mais um lado e o outro é maior se você não segurar bem. Mas lembre que precisa sempre desses 3 pontos de apoio, o pé da máquina, aqui no meio da peça e nas pontinhas. E aí, a gente costura. Quando a gente tá costurando também, você presta atenção, ó, para que costure os 2 tecidos, o de cima e o de baixo. Mas você não precisa refilar muito, não precisa tirar muito tecido aqui, tá? É só na beiradinha mesmo. Fechei aqui uma lateral da minha camiseta, ó. Tá fechada. Tenho a manga, fechei esta parte aqui. Agora eu vou fechar o outro lado, vou fazer o mesmo processo. Começo encaixando as costuras aqui logo abaixo do braço. Encaixo as duas, seguro. Encaixo aqui as pontas. Fecho essa parte, ó, reto, faço a curvinha, fecho aqui logo abaixo do braço, paro a máquina, venho para os meus 3 pontos de apoio. Aqui embaixo, no meio e ali o pezinho da máquina. Aí eu confiro, né, se a minha camiseta não tá vindo aqui por baixo, se ela não dobrou nada, se tá tudo ok e passo a costura. Prontinho, fechei a minha camiseta inteira. Agora, nós vamos fazer a gola para essa camisetinha. Então, eu pego aqui a minha camisetinha, tá bom? Aí, você vai precisar ver o tipo de tecido que você tá utilizando. Se você tá utilizando uma malha que não estica muito, que não tem elasticidade, por exemplo, uma malha de algodão, então, você vai precisar descer um pouquinho aqui essa gola. Isso acontece muito nos moldes da apostila de molde base, tá bom? Você tem que descer um pouquinho. Na parte também das apostilas de camisetinha para bebê, também pode descer um pouquinho. Por quê? Porque nesses projetos eu indico utilizar a malha de algodão. E a malha de algodão, ela não tem tanta elasticidade, tá? Nos projetos, por exemplo, nos projetos adulto, o pijama adulto, né, camiseta adulto, eu nem desço, tá? Porque daí a gente pode utilizar outras malhas, não só a de algodão. Por que que eu vou descer? Ó, porque se eu tenho a cava da gola desse tamanhinho e eu for lá na cabeça da criança colocar aqui, ela vai entrar, porque ela vai ceder, vai encaixar. Mas a gente vai fazer um acabamento aqui com ribana. A gente vai deixar a gola dessa camiseta, ó, desse
jeitinho aqui. Alguns chamam de gola redonda, outros de gola careca. Então, a gente vai adicionar esse acabamento. Esse acabamento aqui, ele tem, depois de pronto, já que costurado e tudo, dobradinho, ele aumenta aqui 2,5 centímetros, né? Então, se eu for pegar essa gola do jeito que ela tá aqui e fechar ela na volta toda mais 2,5 centímetros, ou seja, eu adicionei tecido aqui, ela não vai passar na cabeça, porque eu coloquei mais tecido aqui, eu fechei mais essa gola. Então, eu preciso descer, tirar um pouquinho do tecido que eu tenho aqui, para poder adicionar no lugar este outro tecido aqui de acabamento, tá bom? Então, se você vai fazer esse acabamento nos projetos de camiseta para bebê, você desce. Se você vai fazer esse acabamento nos projetos lá das camisetas do molde base, você também desce um pouquinho a gola, tá bom? Se você tá utilizando um tecido aí que estica bastante, tô fazendo com cotton, tô fazendo com outro tecido, então não precisa, porque na hora de vestir ele vai ceder bastante e vai entrar normal na cabecinha, tá bom? Então o que eu indico? Faça uma peça piloto. O que é a peça piloto? É a peça de teste. Você vai testar a modelagem, você vai testar o seu tecido, você vai testar a sua máquina, sua agulha, sua linha, seu acabamento, a sua própria costura. Se você está costurando bem, se você está costurando retinho, a sua margem de costura. Então, sempre faça a peça piloto. Sempre faça uma peça de teste que você vai ver ali o que você quer melhorar, tá? Seja numa gola, seja num tecido, na costura, na linha. Então, antes de fazer várias, faça sempre a peça piloto. Peguei a apostila da Andréia, o que eu vou fazer? Vou fazer uma pecinha piloto, sempre faça a peça piloto, porque pode ser que a sua máquina não esteja com o ponto regulado, que a sua margem de costura não seja mais adequada, que a sua gola não encaixe certo e você vai precisar melhorar. Então, sempre a pecinha piloto, tá? E agora vamos ver, como que eu vou descer essa gola para tirar um pouco de tecido, já que eu vou adicionar esse outro tecido aqui. Esse tecido aqui é ribana, né? Algumas pessoas conhecem por ribana ou malha canelada, tá? Então, ela tem esses riscadinhos aqui, ela tem esses caneladinhos. Na hora de cortar ela lá no seu tecido, na sua peça, ela tem 5 centímetros de largura, tá? O comprimento, a gente vai medir aqui a gola para ver qual que é o comprimento da faixinha que a gente vai costurar aqui. E é importante que o tecido fique cortado, com os caneladinhos nesse sentido aqui, tá? Nunca aqui de compridinho, porque a elasticidade dela está nesse sentido aqui e é aqui que a gente vai utilizar, tá? Então, esse caneladinho, o sentido que a sua malha, o tecido que você escolheu para esse acabamento, o sentido que ele estica mais é onde você tem que cortar aqui, tá? Então, o meu caneladinho, ele fica nesse sentido aqui, porque a minha malha, ela estica mais aqui do que aqui, tá? Aqui ela vai esticar bem pouquinho, agora aqui ela vai esticar bastante. Então, você vê aí o sentido que o seu tecido estica mais. Mas se você tá utilizando a malha canelada, que é a que eu indico para quem é iniciante, porque ela é mais fácil de identificar, né, a elasticidade, cortar certinho. Então, você vai pegar uma malha canelada, alguns lugares chamam de ribana, vai cortar uma tirinha e aqui, o caneladinho tá nesse sentido aqui. A largura é 5 centímetros e o comprimento a gente vai medir aqui para ver quanto que a gente vai precisar. Primeiro, então, eu vou descer essa gola. Como que eu vou fazer? Eu vou pegar a parte da frente, tá? Vou pegar aqui a minha fita, a parte da frente eu vou descer 2 centímetros. Então, daqui até aqui tem 2 centímetros. A parte das costas, eu vou descer 1 centímetro, tá? Então, dessa pontinha até aqui 1, daqui até aqui tem 2. Aí também, se você vai costurar sob medida, você vai precisar ver aí na sua pessoa, aí no seu cliente, se você tem que descer mais ou menos, né? O tamanho aí dessa cabecinha do seu cliente, se vai passar aqui ou não. Mas aí já é outro caso, porque eu não trabalho com costura sobre medida, eu trabalho com tabela básica de produção industrial, tá bom? Então, aqui eu vou descer 1 centímetro, aqui eu vou descer 2. E eu vou cortar aqui. Na hora de fazer esse corte, eu nunca mexo aqui com o tamanho do ombro, porque senão a gente vai alterar demais essa modelagem. E aí já é para quem já sabe mexer com modelagem, né? Que a gente não chegou nesse ponto ainda de estar ensinando modelagem para vocês. O que eu ensino no meu canal são dicas de costura. Eu não ensino a fazer as modelagens, tá?
Tenho curso de modelagem, faço as minhas modelagens, mas não é o que eu ensino aqui no meu canal. Então aqui eu ensino a costura, então a gente não vai mexer na parte assim de modelar, acabar criando outro modelo. A gente vai só abaixar aqui um pouquinho para poder costurar esse acabamento. Depois que eu medir aqui o tanto que eu quero, eu não vou cortar no ombro, eu vou começar aqui, ó, a partir do ombro, vou descendo, vou passar ali por onde eu fiz a marquinha da minha medida e vou subir. Então, o tanto de tecido que eu vou tirar aqui nessa golinha é assim, ó, é uma meia lua só. Eu pego daqui pra cá e faço só essa descidinha aqui, sem mexer nos ombros, tá bom? Então, vamos cortar agora com a tesoura. Tá vendo, ó, o pedacinho que eu corto? É só uma tirinha aqui, né? Uma meia lua. E na parte das costas também a mesma coisa. Aí, Andréia, fiz a camiseta, ficou pequena, não passou na cabeça da minha cliente. Então, você retira a golinha que você costurou, volta aqui nesse processo, abaixa um pouquinho mais e repete, tá bom? É assim que você conserta a gola. Agora, se você já cortou, para você diminuir essa gola, vai ser difícil, tá? Então, é legal você descer só um pouquinho, experimenta, tá? Ai, não deu certo na minha cliente? Volta, tira a gola e desce mais um pouco. É melhor você deixar mais apertadinho e depois você vir ajustar, do que você cortar demais e depois não ter como fechar e essa cava, esse buraco de gola, tá? Então, foi esses dois tecidinhos que eu tirei e vou descartar. Agora, eu vou fazer o seguinte, ó, vou dobrar minha peça ao meio, então eu vou pegar aqui, vou juntar a costura ombro com ombro, tá? Aqui tá a minha gola, ó, vou alinhar aqui ombro com ombro as costuras, aqui tá a parte da frente, aqui tá a parte das costas. Então, eu vou pegar a minha peça, vou dobrar ela ao meio, vou alinhar aqui, ó, costura do ombro com ombro, e a minha gola eu deixo ela aqui, ó, retinha na mesa. Aqui tá a parte da frente da blusa, aqui é a parte das costas. Na parte das costas, eu vou vir aqui, ó, onde ficou aqui o meio, eu vou fazer um pique ou vou fazer uma marquinha com a caneta. É importante você marcar a parte do centro das costas, porque a gente vai utilizar essa marquinha para alinhar aqui onde a gente vai costurar a gola. Então, marca aqui o centro. A minha gola tá aqui. Vou pegar a minha tirinha de tecido. Você pode ter cortado ela lá do comprimento do seu tecido, que aqui eu já fiz várias outras camisetinhas e sobrou esse pedacinho. Então, eu vou pegar aqui, vou colocar aqui na frente, vou dobrar. E essa gola aqui dobrada, ela tem que ficar uns 2 dedos menor do que o tamanho da gola. O que são 2 dedinhos? 3 centímetros, tá? Então, ela tem que estar 3 centímetros menor do que o tamanho aqui da minha golinha, tá? Então, você vai colocar aí o seu pedacinho de malha, de ribana, e vamos lá cortar, então, 3 centímetros menor. E, ó, sempre lembrando que ela está dobrada, tá? Já vou dobrar aqui com o direito pra dentro, o avesso pra fora, tá? E ela tá aqui, então, menor do que o tamanho da cava da gola. Agora, eu vou na máquina, vou fechar aqui. E a gente vai costurar ela aqui, então, nessa gola. Tô aqui com a minha ribana dobrada, com o direito pra dentro, vou fechar ela aqui. Fechei, vou dobrar ela com a costura pra dentro. Ó, aqui tá a costura que eu acabei de fechar, ela tá dobrada, a costura tá pra dentro. Eu vou vir aqui, ó, e vou segurar ela aqui pra achar onde que é o meio aqui, tá? Então, essa costura que a gente acabou de fechar, a gente vai alinhar ela com o centro das costas da camiseta. E esse outro lado aqui eu também vou fazer uma marquinha e vou alinhar com o centro da parte da frente da camiseta. É bom fazer essas marquinhas para que a nossa gola fique bem costurada, não fique uma parte mais franzida ou outra meio frouxa, tá? Agora eu vou pegar essa parte aqui da costura, vou vir aqui na gola da camiseta. Lembra que a gente fez uma marquinha na parte do centro das costas? Então, agora a gente vai costurar esse centro das costas alinhado com a costura aqui que a gente acabou de fechar essa gola. Então, deixa bem certinho aqui, ó, a marcação com a costura. Coloca aqui, aí você coloca na máquina. Você vai costurar aqui só um pouquinho para dar uma segurada.
Pronto, prendi ali. Agora você pega aqui a sua gola. Deixa eu virar mais um pouquinho pra cá a câmera. Então, agora você pega a sua gola, tem a outra marquinha que você fez aqui, você vai alinhar com a parte central da frente, tá? E aqui você vai ficar segurando ou você vai colocar uma agulha. Prende aí de algum jeito, ou segurando ou com uma agulha. E aqui você não solta, tá? Pega a sua camiseta, deita ela pra lá, deixa aqui só a parte da gola mesmo e vamos então fazer a costura, tá? Também faço 3 pontos de apoio. Venho aqui, ó, na costura do ombro, segura a costura do ombro com a gola. Agora a gente tem que costurar com bastante capricho, porque são 3 camadas de tecido. Ó, vou alinhar ali, vou vir costurando até em cima do ombro. E aí você vai de pouquinho em pouquinho dando a volta na peça, né? Pra costurar a gola em tudo. Sempre colocando a camiseta pra lá. Vem aqui, ó, as 3 camadas de tecido. Cheguei aqui na parte da frente, que era onde eu tava segurando, ó. Aí eu dou uma paradinha e venho terminar aqui de alinhar o restante da gola. Então, eu pego aqui o outro ombro também, ó. Já coloco aqui alinhado. Acerto, ó, o resto do tecido pra lá. Alinho as 3 camadas e venho costurando. Sempre mantendo a mesma margem de costura, mesma margem de corte ali na faquinha da sua máquina, para que a gola fique igual na volta toda. Não fique em alguns lugares uma gola mais fina, em outros lugares a gola mais grossa. Ó, já tô dando a volta e chegando aqui de novo. Aqui você pode colocar a sua etiqueta, tá bom? Vamos colocar uma etiqueta aqui para você ver. Então, você pega uma etiqueta de tamanho, né? Aqui, ó, essa daqui é a minha etiquetinha de tamanho. Aí, aqui eu coloco assim, ó, eu coloco a logo, a marca, o WhatsApp e coloco todas as numerações. Porque daí, de acordo com cada camiseta que eu tô fazendo, eu vou e marco com uma canetinha vermelha qual é o tamanho. Assim, eu consigo utilizar um modelo de etiqueta só para todas as peças. Aí, você vai colocar, ó, tem a marquinha lá que você alinhou as costas. Coloca aqui alinhado com a sua etiqueta. E aí, você termina aqui de costurar, tá presa a etiqueta. Você também pode prender a etiqueta na costura aqui da lateral da peça. Mas o mais comum mesmo é a gente colocar aqui na parte das costas. Depois eu venho e marco o tamanho da camisetinha, ó. A etiqueta, ela vem igual uma folha sulfite. E aí, eu vou destacando. E tá pronto aqui a parte, então, do overlock. Vamos ver aqui na mesa antes de ir pra galoneira fazer as barras. Pronto, ó, a minha camiseta, então, a parte da overlock tá toda fechada, ó. Aqui a parte das costas, manga, tudo bonitinho. A barra tem várias formas, né, que a gente pode fazer essas barras aqui a barra aqui embaixo, a da manga. Hoje eu vou mostrar na máquina galoneira, ó. Pecinha pronta. E agora falta só a gente ir ali pra galoneira, então, finalizar ela. Agora eu estou aqui com a minha camiseta e eu vou fazer as barras na máquina galoneira, tá? Você pode fazer as barras também usando a overlock, tem videoaula de passo a passo aqui de como fazer barra no overlock. Você também pode fazer barra na máquina reta, tá? Você pode passar um acabamento aqui de overlock e depois vai na reta, né? E faz a barra. Pode usar na máquina reta também a doméstica, agulha de 2 pontas também, que imita o ponto da galoneira. Então, tem uma infinidade de formas de você estar aí finalizando essa peça fazendo a barra. Hoje eu vou fazer aqui na galoneira porque eu quero fazer de uma forma mais industrial, para você ter uma produção um pouco maior aí no seu ateliê. Então, eu vou fazer a barra aqui das mangas, das 2 mangas, e a barra também aqui na parte de baixo. Essa daqui é a minha máquina galoneira, ela é uma Bracob, tá? Não é das melhores, é a que coube no meu orçamento, é a que eu uso aqui no meu ateliê, é um modelo industrial. As linhas, ela usa aqui, ó, 2 linhas de cone, linha comum de costura, linha de poliéster, tá? Que a gente coloca aqui atrás, aqui no passador, né? Passa aqui e vem nas agulhas. Então, essas 2 linhas, elas vêm na agulha, aqui na parte de cima. Tem aqui também o fio de overlock, então são dois cones de linha,
um fio de overlock, né, que também passa aqui pelos passadores e vem. Esse fio de overlock, ele vem na parte de baixo e passa na parte aqui do loop da máquina, tá? O fio, ele vem aqui por baixo. E as linhas que vem ali da parte de cima, elas vêm aqui na agulha. E a minha máquina, ela tá com duas agulhas, tá? Ela tá com a agulha do meio. Deixa eu colocar aqui, dá para colocar até 3 agulhas, tá? Ela tá com a agulha do meio e a agulha do lado de fora. A agulha que eu coloquei aqui é esta agulha aqui, tá bom? Cada máquina vai ter a agulha própria, então você tem que olhar no manual da sua máquina qual é a agulha que se encaixa nela e também quando você levá-la para fazer manutenção ou quando você for comprar a sua máquina, você já pergunta para o técnico qual é a agulha que você vai utilizar na sua, porque pode variar dependendo do modelo e da marca da sua máquina. No meu caso, que é a Bracob, eu posso usar a agulha Singer e também tem uma outra marca que eu vou pegar aqui. Peguei aqui, ó, essa outra marca, não sei nem falar, eu acho que é uma marca alemã, tá bom? Então, eu posso usar essas daqui. O que que a gente vai reparar mais? Na numeração que tem aqui e na numeração aqui, ó. Como eu tô costurando malha, eu posso estar utilizando uma agulha, ó, número 11, é a espessura dessa agulha. E essa outra que eu tenho aqui também, ó, tá bom? E o tipo da agulha é esta numeração que vem aqui antes, né? E vai estar lá no manual da sua máquina, qual que você pode utilizar, ou você pergunta pro seu técnico também qual é a que encaixa de acordo aí com a marca da sua, né? A minha eu utilizo qualquer uma dessas duas, focando mais aqui na numeração da espessura da agulha, tá bom? Olhando aqui, ó. Ah, é o mesmo tamanho, ó. Gente, é o mesmo tamanho. As duas são 11, ó. Porque aqui tá 11, né? A espessura dela. E aqui também, tá bom? Esse daqui 10 é a quantidade de agulhas que vem aqui dentro da embalagem, tá? Ó, a espessura dela é 11 e aqui também 11, tá bom? Então, vai ter esta numeração aqui no manual da sua máquina. E agora, então, vamos fazer a barra aqui na nossa peça. Então, eu estou aqui com a minha blusa aqui com o avesso para fora, né? A gente vai fazer a dobrinha aqui virando pro lado do avesso, em torno aqui de 2 a 3 centímetros de barra. E a parte da dobra a gente coloca virado para baixo, virado encostado na máquina. E a gente vai fazer a costura aqui na parte de cima.